Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Lei de Responsabilidade Fiscal e essa é a nossa aula 3 sobre o assunto, ok? Galera, antes de começar a aula, eu quero só deixar um recadinho, porque muitas pessoas me mandaram e-mails solicitando o material que eu estou utilizando nas videoaulas, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu vou estar disponibilizando esse material para você, eu vou deixar o link para você aí, né, no campo aí de comentários, o link e também no campo aí de histórico, para que você possa baixar esse material. E lá vai ter um vídeo explicativo de que maneira, de que forma eu vou conceder esse material para vocês, tá? Porque muitas pessoas entraram em contato comigo e falaram assim, professor, me manda esse material, muito bom, que eu já quero resolver as questões enquanto eu vou assistindo a aula. Achei muito legal, muito interessante. Me manda as suas anotações, tal. Eu falei assim, não, eu vou mandar tudo então. E muitas falaram assim, ó, eu até contribuo, tal, que eu acho que o seu trabalho é merecedor disso. Eu falei, legal, bacana. Tô deixando um link aí para vocês e nesse link vai ter um vídeo aí de uns 2 minutos explicativo sobre o material que eu vou disponibilizar para vocês, ok? Bom, pessoal, e o tema dessa aula é sobre a Lei Orçamentária Anual. Você deve se lembrar que na aula passada nós falamos sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem muitos dispositivos na LRF. Assim também acontece com a Lei Orçamentária Anual. Então eu vou explicar para você o que está lá na lei. Vamos lá? Bom, a LRF diz o seguinte, da Lei Orçamentária Anual. Artigo 5º. O projeto de lei orçamentária, deixa eu só pegar aqui o marca-texto, galera, para ficar melhor ainda, né? O projeto de lei orçamentária, ou seja, projeto é porque ele está sendo encaminhado, né? Ele está sendo encaminhado para o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, para que possa existir aí a votação, a discussão e a aprovação, tá? O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o PPA. Você se lembra que na aula anterior eu comentei para você que existem 3 leis, que o sistema orçamentário brasileiro ele é multidocumental, plano plurianual, LDO e lei orçamentária anual, né? Então a LOA tem que estar compatível com o PPA e também com a lei de diretrizes orçamentárias. E também com as normas da lei complementar. Bom, aí eu pergunto para você, que normas são essas que tem na lei complementar? A lei complementar, você sabe que é a lei 101/2000, a lei que nós estamos estudando, ou seja, a LRF, tá? Então, para você entender melhor, nós temos o plano plurianual, nós temos a LDO e nós temos a LOA. O plano plurianual, ele vai informar sobre os programas de governo, sobre as despesas de capital, sobre os programas de duração continuada, as diretrizes, os objetivos e as metas, tudo bem? E a LDO vai orientar e a LOA também conterá programas e ela tem que estar compatível com o PPA, porque a LOA ela é para um ano, prazo de um ano. Ela, na verdade, começa no dia 1º de janeiro a ser válida e vai até o dia 31 de dezembro. Um ano antes ela foi elaborada, votada, discutida, né? Discutida, votada, aprovada e sancionada, para que ela possa ter validade no próximo ano, né? Então, por exemplo, nós estamos nesse momento vivendo agora a LOA 2016, mas ela foi votada o ano passado, ela foi aprovada, elaborada, sancionada o ano passado, ok? E ela estava compatível com o plano plurianual. É sempre assim, certo? Então vamos lá. Bom, deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês. Na Constituição Federal, a Constituição Federal estabelece o que a LOA vai fazer, o que a Lei Orçamentária Anual vai fazer. E de acordo com a Constituição Federal, a Lei Orçamentária Anual, ela conterá os orçamentos, tá? Ela conterá os orçamentos. Que orçamentos são esses? São 3 orçamentos. Orçamento fiscal, orçamento das empresas estatais,
tá bom? Que na verdade são investimentos. Aqui, ó, investimentos. E também orçamento da Seguridade Social, ok? Vale lembrar para vocês que o orçamento da Seguridade Social, ela engloba, na verdade, 3 direitos. Deixa eu puxar aqui uma seta. São 3 direitos. A Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. Então, a Seguridade Social, ela envolve 3 direitos. Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Então, de acordo com a Constituição Federal, a Lei Orçamentária Anual conterá esses 3 orçamentos. Orçamento fiscal, que é a grande maioria. Orçamento de investimento das empresas estatais. O que é empresa estatal? É uma empresa controlada pela administração pública. O que é uma empresa controlada pela administração pública? Onde ela tem a maioria do capital social com direito a voto. Tudo bem? E a Seguridade Social, que é gênero, que engloba 3 direitos: a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. Então, quando é elaborada a Lei Orçamentária Anual, tem que visualizar esses 3 tipos de orçamentos, tá? Eu vou até ler para você na Constituição Federal para que você compreenda melhor e até você possa procurar também baixar aí a Constituição Federal e estudar lendo aí essa Constituição, tá? Na Constituição Federal, nós encontramos a informação da LOA no artigo 165, tá bom? No parágrafo 5º. No parágrafo 5º. Você vai encontrar o dispositivo que fala sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Também vale lembrar para você que a Lei 4.320/64 também, evidentemente, fala sobre a Lei Orçamentária Anual, tá bom? Olha só o que está escrito. Artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Ou seja, praticamente tudo, resumidamente, o orçamento fiscal. Inciso 2. O orçamento de investimento de empresas estatais em que a União, direto ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, que é o que eu expliquei para vocês. E inciso 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Então, são esses 3 tipos de orçamento que a Lei Orçamentária Anual vai ter. Porém, como você já entendeu, a LRF, que é a Lei Complementar, ela traz uma série de normas que precisa ter no projeto de Lei Orçamentária Anual. Vamos ver? Bom, a primeira coisa é o seguinte: que a Lei Orçamentária Anual, além de tudo aquilo que eu já comentei para vocês, ela precisa ter também um anexo, tá vendo? Um anexo de demonstrativo, da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas, com o documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. Pessoal, o que diz lá o parágrafo 1º do artigo 4º? Ele fala sobre o anexo de metas fiscais. E aí você há de se lembrar, na aula passada, que eu conceituei para você o seguinte: que a LDO ela vai ter o anexo de metas fiscais. Tudo bem? Beleza? É isso que está dizendo lá no artigo 4º, parágrafo 1º. Então, a LOA vai ter um demonstrativo de compatibilidade da programação desses objetivos, dessas metas que está constando no documento do anexo de metas fiscais que foi elaborado lá na LDO. Deu para entender? Cuidado para você não errar, hein? Porque não há prova de concurso, ele pode colocar lá que a LOA vai ter um anexo de demonstrativo de compatibilidade com os objetivos que constam no anexo de metas fiscais e você achar que isso é LDO. O anexo de metas fiscais é LDO, mas o demonstrativo de compatibilidade da programação, que tem que estar compatível com esse anexo de metas fiscais, é LOA,
Tudo bem? Ficou claro isso? Beleza? Então, o que a LOA precisa ter? O anexo, também vai ter um anexo, só que é um anexo de demonstrativo, tá bom? Demonstrativo de compatibilidade, tá bom? Compatibilidade do quê? Dos objetivos, das metas que constam no anexo de metas fiscais. É isso que vai ter, esse anexo, beleza? Então vamos caminhar. Bom, outra coisa também, inciso 2 diz que a LOA ela será, né, acompanhado aí de documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação, a renúncias de receita, tá bom? Renúncias de receita e aumento também das despesas obrigatórias de caráter continuado. Veja bem, pessoal, duas informações aqui importantes. Lembra que eu comentei na aula passada que a LDO ela precisa trazer uma estimativa da renúncia de receita? E eu falei para vocês, deixa eu só mudar aqui a canetinha para ficar melhor. Eu falei para vocês o seguinte, que a renúncia de receita, ela na verdade é uma concessão de anistia, de isenção, é isso na verdade que consta, tá? Agora veja, você deixa de receber uma receita, você precisa saber de que maneira você vai compensar aquilo. Então, a LOA ela precisa trazer essa medida de compensação, tá bom? Eu vou deixar de receber de um lado, mas eu preciso verificar qual vai ser a compensação do outro lado, tudo bem? E também as despesas obrigatórias de caráter continuado. Pessoal, e o que é caráter continuado? A informação de despesas de caráter continuado nós encontramos no artigo 17 da LRF, ou seja, na própria LRF ela já conceitua para nós o que são despesas de caráter continuado. Diz assim, ó, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Então, de acordo com o artigo 17 da LRF, despesas de caráter continuado são despesas, né, despesas que, na verdade, são superiores, né, superiores a 2 exercícios. Exercícios financeiros. Vale lembrar que exercício ele coincide com o ano civil, então ele é válido por um ano. Então, a despesa ela é acima de 2 anos, então ela vai ser considerada despesa de caráter continuado. Tudo bem? De acordo com o artigo 17 aí da LRF. Beleza? Vamos caminhar. Inciso 3 diz assim: conterá reserva de contingência cuja forma de utilização montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Destinados a linha A foi vetada, tá? E a linha B diz que essa reserva de contingência ela vai servir para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Eu já até comentei para vocês sobre os passivos contingentes que precisam estar no anexo de riscos fiscais na LDO. Passivos contingentes, você já sabe que são despesas, né, eventuais. Então, a reserva de contingência precisa atender essas despesas contingentes, essas despesas emergenciais, tá? Eventuais. Agora, reserva é um fundo que você vai ter, um fundo de contingência, um fundo de eventualidades, tudo bem? Você consegue isso através do superávit do orçamento corrente líquido, tá bom? Você vê que ele fala assim, que a LOA vai ter a reserva de contingência. Então, veja bem que interessante. Então, além da LOA ter o orçamento da Seguridade Social, orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas estatais, ela também vai ter a reserva de contingência. Ou seja, esse fundo de contingência, tudo bem? Para que seja utilizado justamente nesse atendimento dos passivos contingentes. Agora, você vê que interessante que ele fala assim, ó, que é definido com base
na receita corrente líquida. Tá aqui, ó, definido com base na receita corrente líquida. É importante a gente saber o que é receita corrente líquida? Com certeza. Pessoal, e onde nós encontramos a informação do conceito da receita corrente líquida? Está na própria LRF. Ela tá, pessoal, no artigo 1º da LRF, tá bom? Tá no artigo 2º da LRF, tá bom? No inciso 4. No inciso 4 da LRF. O que diz lá? Diz assim, ó. A receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, né? Então, tudo isso aí é a receita corrente líquida. Então, eu vou colocar aqui para ficar mais acessível essa informação para você. Ó, receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida, de acordo com o artigo 2º da LRF, inciso 4? É o somatório. Então, você vai somar todas as receitas. Que receitas? Receitas tributárias, receitas de contribuições, receitas de serviços, receitas agropecuárias, tudo bem? Receitas industriais, ok? Transferências correntes, tudo bem? Transferências correntes e outras receitas. Tudo isso são receitas, são formas de que a administração pública tem que entra dinheiro, entra recurso, arrecadações. Então, o somatório de todas essas receitas nós chamamos de receita corrente líquida. Então, a reserva de contingência ela vai ser definida com base nessa receita corrente líquida. Ou seja, é somado isso aí e é verificado o somatório disso e verificado se tem superávit do orçamento, né, corrente líquido, e aí isso vira uma reserva de contingência que vai ser utilizado para o atendimento dos passivos contingentes. Tudo bem? Legal, vamos caminhar. Bom, além disso, também vai constar na LOA todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliário contratual. As receitas que as atenderão constarão na receita, na lei orçamentária anual. É interessante isso aqui, quando eu leio todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliário contratual e também as receitas que as atenderão, porque é preciso existir, na verdade, o que aqui, pessoal? É preciso existir um equilíbrio, tá bom? Das despesas e das receitas. E quando ele fala em todas, ele quer trazer também para nós a ideia do princípio da universalidade, que está lá na Constituição Federal, diz que todas as receitas previstas e as despesas autorizadas precisam constar na LOA. Isso é um princípio. Chama-se princípio da universalidade. Princípio da universalidade, ó. Diz assim, ó, que todas as receitas e despesas precisam constar na LOA. Então, o princípio da universalidade. E o parágrafo 1º ele vem dizer que as despesas relativas à dívida pública, mobiliário contratual e as receitas que as atenderão precisam constar na LOA. Tudo bem? Vamos lá. Parágrafo 2º diz que o refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional. Então, ó, veja bem, caso haja refinanciamento, vai colocar em separado, ou seja, algo específico, o refinanciamento. Ele tem que ser específico, né? Porque houve a necessidade de refinanciamento, porque não conseguiu arcar com aquilo, então vai ter uma parte específica separada na lei orçamentária anual.
Parágrafo 3º diz que a atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá, olha só, vou grifar isso aqui, né? Não poderá superar a variação do índice de preços previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou legislação específica. Lembre-se que na LDO vai ter um anexo de política econômica, inclusive sobre variação de preços, né, em metas de inflação, essa coisa toda, e essa atualização monetária não pode superar essa variação, porque aí, evidentemente, você passa a ter um problema muito sério, né? Parágrafo 4º diz que é vedado consignar na lei orçamentária anual crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada. Veja bem, pessoal, que interessante aqui na LRF essa informação. Muitas coisas de informações que nós temos na LRF, ela já, na verdade, constava na Constituição Federal de alguma maneira, tá? É porque a Constituição Federal, ela já informa que não pode existir dotação ilimitada e nem crédito com finalidade imprecisa. O que isso significa? Que os créditos que constam na LOA precisa ter uma finalidade precisa, ou seja, tem que ser algo específico. Por exemplo, imagina assim a situação, é entregue um crédito para a área da educação. Bom, de que maneira a área de educação vai utilizar aquele crédito? Vai ser para construção de creches, ok? Vai ser para financiamento para faculdade, para universidades públicas. Bom, para aquele crédito, ele se refere a quê exatamente? Construção de escolas. Então, ou seja, o crédito ele tem que ter uma finalidade específica, entende? E a dotação, ela não pode ser ilimitada. Aliás, a dotação é verba, tá? A dotação, ela na verdade tem que ter um limite. Eu costumo brincar que na administração pública não existe o cartão Amex. Lembra do cartão Amex ilimitado? Você tem um? Eita, que bom, hein? Mas não pode existir um crédito, uma dotação ilimitada. Tem que ter um limite, ou seja, quanto que vai ser disponibilizado ali para educação? Sei lá, 10 milhões de reais, então foi limitado. Olha, você tem um crédito de 10 milhões de reais. Até esse valor você pode utilizar. É isso, na verdade. É interessante que a gente passa a ter aqui o princípio da especificação, né? O princípio aqui da especificação. Tem que especificar de que maneira vai ser esse crédito. Então, o princípio da especificação. Quando eu leio aqui vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa, eu enxergo aqui o princípio da especificação, ou seja, tem que especificar. Apesar que esse princípio está disponível lá no artigo da Constituição Federal, tá bom? Que fala sobre a LOA, ok? Mas aqui eu também enxergo aqui o princípio da especificação. E quando ele fala sobre dotação ilimitada, eu enxergo que aqui o princípio da quantificação também, né? Quantificação, ou seja, tem que estar quantificado, não pode estar ilimitado, ou seja, o crédito ele tem que ter um limite. Olha, você tem X valor disponível para ser utilizado, entendeu? É essa a ideia aqui do parágrafo 4º. E é vedado, é proibido consignar crédito com finalidade imprecisa e dotação ilimitada. Vamos lá? Caminhando. Outro inciso aqui muito importante que eu quero trazer para você. Aliás, inciso não, perdão, parágrafo, né? Tá vendo aqui, ó, parágrafo 5º, que diz assim: a lei orçamentária não consignará, olha só, não consignará, ou seja, não terá dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro, ou seja, o que é um exercício financeiro? Um ano, tá? Que não esteja previsto no plano plurianual.
ou lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição Federal. Beleza? Bom, o que diz o parágrafo 1º, artigo 167 da Constituição Federal? Vamos dar uma olhada? Olha só o que diz o artigo 167, parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. É isso que diz lá no artigo 167, né? Parágrafo 1º, como você pode ver aqui, ó. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA sobre crime de responsabilidade. Então veja, pessoal, o que o parágrafo 5º da LRF faz nada mais é do que testificar mais ainda o que está no artigo 67 da Constituição Federal, no parágrafo 1º. Bom, então veja bem, interessante isso para você tomar cuidado em prova de concurso. Veja bem, vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Vamos imaginar que o governo vai fazer uma obra e essa obra ela vai ter um prazo de 1 ano, certo? Ela vai conseguir acontecer todas as suas fases, tudo, num prazo de 1 ano, certo? Entregar essa obra em 1 ano. Só que isso não constava na LOA. Pode ser consignado na LOA? Pode ser consignado na LOA. Precisa estar no PPA? Não. Por quê? Porque se você ler o parágrafo 5º e o artigo 65, parágrafo 1º, você vai conseguir entender que só terá que estar no PPA as obras que ultrapassam o exercício financeiro, ou seja, acima de um exercício financeiro, a partir de 2 anos. Então, se uma obra ela tem um prazo de 2 anos, aí não adianta só estar na LOA, precisa também constar no PPA, no plano plurianual. Lembre-se sempre que o PPA e a LOA precisam estar o quê? Compatíveis. Aliás, as 3 leis, ok? Então, se tem algo que ultrapasse um exercício financeiro, além de constar na LOA, precisa constar também no PPA. Caso essa obra não ultrapasse um exercício financeiro, então basta constar somente na LOA, mesmo que ela não estava prevista na LOA em determinado quando era projeto ainda e foi encaminhada para o Poder Legislativo, tudo bem? Mas pode ter até alterações, não tem problema, pode ter alterações. Agora veja, se ultrapassar um exercício financeiro, tem que alterar também o PPA, ou seja, vai ter que constar no PPA também. É isso que está dizendo, por isso que ele colocou, a lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a exercício financeiro que não esteja previsto no PPA, ou seja, tem que ter essa previsão também no PPA, senão sem chance. Ficou claro isso? É uma proibição que nós temos aqui no caso da LOA, né? Não pode começar nada que ultrapasse um exercício financeiro que não esteja previsto no PPA. Vamos lá? Ó, só para deixar bem claro, obra de 1 ano, basta a LOA. Obra a partir de 2 anos, ou seja, ultrapassa um exercício financeiro, tem que estar na LOA e tem que estar no PPA. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 6º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na Lei Orçamentária Anual as do Banco Central do Brasil, relativas a pessoal, ou seja, as despesas, né, com pessoal, os encargos sociais, o custeio administrativo, inclusive destinados a benefícios e assistência aos servidores e a investimentos. Então, além de todas as despesas, na Lei Orçamentária Anual também tem que ter as despesas do Banco Central do Brasil, que são relativas a pessoal, encargos sociais, custeio administrativo, benefícios, assistência para os servidores e investimentos, ok? O artigo 7º diz que o resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro. Então, reversão de reserva vai constituir receita do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. O resultado negativo constituirá
obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Então, de 3 em 3 meses, é importante ter um demonstrativo sobre o custo fiscal das operações. Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade da sua carteira de títulos, destacando-os de emissão da União. Pessoal, vale lembrar que eu só dei uma lida aqui no artigo 7º, não cheguei a explicar como eu fiz nos outros, dispositivos, porque a preocupação com esse artigo aqui já não é tão grande assim, ok? Agora nós vamos resolver questões de provas anteriores, verificar como que esse tema já foi solicitado em prova. Vamos lá? A primeira questãozinha, pessoal, que nós temos aqui, ela caiu no concurso da Fundação Carlos Chagas e diz assim: segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá constar na Lei Orçamentária Anual o quê? Vamos lá. Alternativa A diz: o anexo de metas fiscais. E aí, galera? Pessoal, você já sabe que o anexo de metas fiscais não constará na LOA, e sim na LDO. A LDO sim terá o anexo de metas fiscais, ok? B. A política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Pessoal, quem estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento não é a LOA, e sim a LDO. Então aqui nós temos mais um dispositivo que consta na LDO e não na LOA, ok? C. As despesas de capital para o exercício seguinte também é LDO. E a alternativa D, o crédito com dotação ilimitada desde que autorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Galera, é o seguinte, lembra que eu falei para você que é vedado crédito com dotação ilimitada, ou seja, tem que ter um limite? Então tá errado a D por conta disso, né? Logo, ficamos com a alternativa E, que diz a reserva de contingência. Isso tem que constar na Lei Orçamentária Anual. Bacana? Então vamos para a próxima questão. Questão número 2 caiu no concurso da CESP em 2012 e a questão diz assim: compete à Lei Orçamentária Anual regulamentar o equilíbrio entre receitas e despesas. Certo ou errado? É isso aí, galera. Isso está errado. Porque dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas não é tarefa da LOA, da Lei Orçamentária Anual, e sim tarefa da LDO. Tá certo? Tanto que nós resolvemos uma questão na aula anterior que falava sobre isso, exatamente sobre isso. Beleza? Vamos caminhar. Questão número 3. A questão número 3 diz assim: a Lei Orçamentária Anual não consignará dotação com investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão. Certo ou errado? É isso aí, galera. Está certíssimo. Tanto que isso está no parágrafo 5º do artigo 5º, que fala sobre a Lei Orçamentária Anual, e também nós percebemos que está também no artigo 67 lá da Constituição Federal, que diz que nenhum investimento que ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no PPA. Beleza? Vamos lá, questão número 4. Assinale a alternativa incorreta, ou seja, se você tem 5 alternativas aí, uma está errada. Vamos ver qual é. Alternativa A. Conterá em anexo... Deixa eu só pegar aqui o marca-texto para ficar melhor. Conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas. Vai ter esse anexo? Vai ter esse anexo na LOA, lembra? B. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na Lei Orçamentária Anual as do Banco Central, relativas a gastos, despesas com pessoal, encargos sociais, custeio administrativo,
destinados a benefícios, assistência aos servidores e a investimentos. Tá certo isso? Tá. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada. É vedado? É vedado. Nós falamos sobre isso. D. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização de montante definido com base na receita corrente líquida. Receita corrente líquida, você já sabe que é o somatório de todas as receitas. Receita tributária, contribuições, agropecuária, industriais, receitas de serviços, patrimoniais, outras receitas correntes e transferências correntes. Tudo bem? E a alternativa E é o nosso gabarito. Bom, ele está dizendo que na LOA vai ter a reserva de contingência, e a reserva de contingência deve atender os ativos contingentes. Opa, tem um erro aqui, né, pessoal? Não são ativos contingentes, e sim o quê? Isso, sim, passivos contingentes e não ativos contingentes, ok? Então, dessa maneira, pessoal, com essa questão, eu finalizo aqui a aula 3 de Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o tema foi Lei Orçamentária Anual. Creio que ficou bem conceituado aí para você. Caso você não tenha entendido alguma coisa, bom, você está no YouTube, né? Você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Não esqueça de deixar o seu comentário e também dá um like aí, meu. Me ajuda. Tudo bem? Valeu, galera. Até a próxima aula.